mais a preposição de, mais o nome do elemento formador da base. Por exemplo, NaOH, hidróxido de sódio. AlOH3, hidróxido de alumínio. ZnOH2, hidróxido de zinco. Observou então? Se o elemento tem número de oxidação fixo, basta usar a palavra hidróxido, a preposição de e o nome do elemento, não importa quem ele seja. Tá? A outra forma de dar nome é quando esse elemento varia de NOx. Vamos nós. Para elementos com variação do NOx, devemos usar hidróxido mais o nome do elemento, como ele varia de NOx, oso, se ele for o menor NOx, ico, se ele for o maior NOx, como nós fizemos lá nos ácidos. Eles também usavam a ideia do oso e do ico. Lembra dos oxiácidos? Vai ver aquela aula. Vamos ver alguns exemplos. SnOH2, SnOH4. No primeiro, ele tem NOx mais 2. Como é o menor, eu vou usar hidróxido, estanho mais a terminação oso, estanoso. Como no segundo caso, ele tem NOx mais 4, então eu vou usar hidróxido, estanho mais a terminação ico, estânico. Vamos ver um outro exemplo para fixar melhor a ideia. FeOH2. Observa que aqui o NOx do ferro é mais 2. Como é o menor NOx, eu vou usar a terminação oso. Então ficaria hidróxido ferroso. Veja só, existe uma nomenclatura mais antiga que trabalha para os elementos que variam de NOx e só para eles, o número de oxidação ao final, escrito normalmente em algarismos romanos. Então ficaria hidróxido, preposição de, nome do elemento, como você fez para NOx fixo, e acresceria o NOx em algarismos romanos. Logo, nesse exemplo, ficaria hidróxido de ferro 2. Vamos ver o outro hidróxido. FeOH3. Repara que agora o ferro é mais 3. Ele então tem o seu maior NOx. Fica então hidróxido férrico. Ou, usando a outra notação já dita, hidróxido de ferro 3. Entenderam? A gente então pode, nas bases, utilizar duas formas para os elementos que variam de NOx. A terminação oso e ico, mais atual, mais utilizada, ou usar o NOx em algarismos romanos. Vamos agora falar sobre os chamados indicadores de cor. Lembrando a você que o indicador, ele é uma substância que, independendo do meio em que se encontre, ela vai apresentar uma cor A ou uma cor B. Se ela estiver no meio ácido, ela vai gerar uma determinada cor. Se ela estiver no meio básico, ela vai gerar uma outra cor. É comum se falar que no meio neutro, o meio neutro para a gente é a cor original do indicador. É como ele vai se apresentar no processo. Vamos ver agora alguns casos e exemplos de indicadores de cor. Vem comigo. Fenolftaleína, meio neutro, incolor, porque ela é uma solução incolor. Se ela for colocada em alguma coisa ácida, ela vai permanecer incolor. Se ela for colocada em algo básico, ela passa ao vermelho, levemente roseado. Vamos ver um outro. Metil orange. Em seu meio neutro, quer dizer, ele se encontra assim numa forma de solução, ele é amarelo-laranja. Se colocado em meio ácido, ele adquire a cor vermelha. Se colocado em meio básico, ele permanece amarelo-laranja. Vamos ver um outro. Papel de tornassol. Esse é interessante para soluções coloridas. Por quê? Porque necessariamente ele vem impregnado numa tira de papel. E se a solução é colorida, você não vai perceber a mudança de cor. Mas ao colocá-lo na solução e tirá-lo, você vai perceber na fita de papel a cor. É ali que você tem que olhar. Veja só, se colocado em meio ácido, ele passa a vermelho. Se colocado em meio básico, ele passa a azul.
Lembrando que em meio neutro, ele vem normalmente para a gente ou numa tira de cor azul ou numa tira de cor vermelha. Extrato de repolho roxo. Sua cor natural, ou meio neutro, é roxo. Se colocado em meio ácido, adquire a coloração vermelha. Se colocado em meio básico, adquire a coloração verde. Vocês acabaram de ver a utilização dos indicadores e, na teoria, como é que aconteceu. Agora eu vou tentar te mostrar alguns exemplos de indicadores de cor no uso prático do processo e observando, inclusive, a virada de cor desse indicador. Vamos olhar primeiro, citado inclusive nos exemplos, a fenolftaleína. Eu tenho aqui 2 recipientes com água, onde eu vou botar um pouquinho de ácido clorídrico nesse primeiro, e vamos ter uma solução então ácida. Vamos colocar um pouquinho de hidróxido de sódio nesse outro recipiente. E com isso, vamos ter uma solução básica. Fenolftaleína é uma solução incolor. Necessariamente ela não apresenta cor. Se acontecer o que se espera, ao ser adicionada em meio ácido, ela vai continuar incolor. Se colocada em meio básico, ela vai tender ao vermelho, meio roseado, como eu já tinha lhe dito. Com isso, você consegue diferenciar a ideia ácido-base. Vamos olhar um outro indicador. No caso aqui é o azul de bromotimol. Se ele é um indicador de cor, ele deve mudar a sua cor em função do meio em que se encontra. Vamos ver. Novamente eu vou colocar ácido clorídrico no primeiro recipiente com água. E vou colocar hidróxido de sódio no segundo recipiente. Com isso temos uma solução ácida e uma solução básica. Agora vamos adicionar um indicador de cor. Na solução ácida, ele adquire a tonalidade amarela. Isso quer dizer que o azul de bromotimol em meio ácido é amarelo. Vamos ver na solução básica. Na solução básica, ele adquiriu uma coloração azul, logo diferenciando o meio ácido do meio básico. Vamos pegar 2 exemplos do nosso dia a dia. Limão. Vamos pegar um pedacinho do limão, vamos espremer aqui o sumo e vamos observar a cor que irá adquirir. Utilizei o azul de bromotimol. Logo, adquiriu uma coloração amarela, caracterizando a solução ácida. Vamos olhar aqui. Peguei um ovo, quebrei previamente, e peguei um pouco da clara desse ovo. Agora eu vou pegar e colocar lá o azul de bromotimol para verificar Observa o azul formado, o que caracteriza a solução básica que representa a clara de ovo. Significa dizer que a clara de ovo é uma substância, uma solução básica, o sumo do limão é uma solução ácida. E assim você caracteriza a diferença, na maioria das substâncias, em ser ácida
ou ser básica. Os ácidos, em geral, apresentam sabor azedo característico, conduzem corrente elétrica em meio aquoso, atuam como eletrólitos devido à existência de íons na solução. Já os compostos covalentes que formam os ácidos, quando puros, por serem moleculares, não conduzem corrente elétrica. As bases apresentam sabor adstringente e cáustico, semelhante ao de banana ou caqui verdes. As bases de metais alcalinos conduzem corrente elétrica na fase líquida, fundidas ou em solução aquosa. As bases de metais alcalino-terrosos conduzem pouco a corrente elétrica. Observaram no texto? Ele faz uma comparação rápida das características gerais de ácidos e bases, substâncias as quais acabamos de distingui-las por meio de indicadores, para que você perceba